Olá, pessoas! Eu sou Evan e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Microschools, o nosso pequeno podcast entrevistando pessoas da nossa comunidade geek e afins, né? E hoje traremos mais uma pessoa deste mundo de RPG, uma pessoa que recentemente teve algumas complicações, mas que se volta muito mais por cima com novos projetos, entre outras, e já é bastante conhecida na questão de ser participante de outras campanhas e one-shots. Uma delas você já deve conhecer bastante, sendo do Presas Expostas. Por favor, nos apresente-se, Bela Farias. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Bela, eu faço conteúdo geek de uma maneira em geral, né? Eu geralmente trago vídeos essay de reflexão, de afins envolvendo a cultura geek. E como o Evan disse, eu tô voltando para a área do RPG, né? Através com um olhar diferente, né? Através do meu novo canal de Bela Farias, THE Bela Farias, com dois L's. Então, caso você queira acompanhar essa minha volta mestrando e jogando, é só vocês me acompanharem em toda a rede social com THE Bela Farias, exceto no Twitter, que é Bela Farias, ok? Sobre essa questão que você está voltando e também meio que você, como dito, faz um conteúdo geral e afins, né? O primeiro vídeo que eu pude ver sobre isso, que você anunciou meio que uma volta no seu canal, porque parece que tá um tempinho sem vídeo e tal, né? Foi o vídeo de Data Running. Você disse que estava jogando recentemente o jogo e explicou sobre essa maneira da prisão dos sentimentos. Se você Perdão. Se você puder explicar um pouquinho sobre os conteúdos que você faz no seu canal no geral e também que tipo de coisas você quer trazer futuramente, até seja no geral geek ou RPG. Então, eu comecei a fazer esse novo tipo de conteúdo, né, de vídeo essay, de assuntos assim diferentes envolvendo o cenário gamer, nerd no geral, desde o início do ano, né? Mas como o algoritmo ele trabalha de um jeito misterioso, né, Uhum. acaba que as pessoas nem sabiam que eu tava fazendo muito esse tipo de conteúdo. Mas assim, eu pioneirizei, né, o movimento do RPG seguro durante um tempo, né, quando eu fazia conteúdo na Dragonesa, né? Que eu fui uma das primeiras pessoas a ficar martelando esse assunto do RPG seguro e de saúde mental dentro do RPG. Eu acho que as duas coisas meio que se correlacionam, assim, né? Tipo, porque eu sempre gostei de falar sobre psique, sobre sentimentos, sobre como que a gente se comporta e atrelando as coisas que a gente gosta com o nosso comportamento. Só que agora eu quero fazer de um escopo geral, né? Então, assim, os meus vídeos no YouTube, todos eles correlacionam a algum jogo, algum livro, algum anime, algum RPG com os assuntos que eu gosto, né? Então, futuramente, eu gosto muito de continuar fazendo isso, né? Então, o que eu faço é, eu jogo um jogo no meu canal, tipo, por exemplo, agora eu tô jogando o Deltarune, né? Então, eu zero, vou zerando e disso eu vou conversando desses assuntos muitas vezes em live também. Tipo, o meu chat gosta muito de conversar esses papos cabeça, às vezes só ir relaxar. Mas aí eu gosto de zerar. Eu acho que futuramente eu quero continuar zerando muitos jogos e pensando sobre eles, sabe? Fazendo essas reflexões e trazendo isso pro meu público. Então, penso muito nisso. E acho que em RPG eu acho que é a mesma coisa, assim. Eu acho que tava pensando nesses dias, né, que a pessoa falou assim, nossa, você mudou de conteúdo. Eu falei, cara, eu acho que eu tô na mesma linha de conteúdo, só que agora eu meio que abrangi todos os outros o resto de assuntos nerd, assim, né? Então, meio que é a mesma coisa não sendo, eu acho, tipo, Meio que entendeu? você Meio evoluiu o conteúdo. eu acho que eu saí do nicho, assim, né? Tipo, Aham. eu gosto muito de RPG, mas eu queria muito falar das outras coisas que eu gosto e me inspiro também. Só que ainda falando dos mesmos assuntos, né? Tipo, de saúde mental e tal, porque quando eu fazia conteúdo só de RPG, eu correlacionava várias coisas a RPG a comportamento, tá? Tudo que eu faço hoje no YouTube, com, né, o movimento geek no geral, eu fazia só com RPG. Eu falei, não, agora eu quero expandir e falar de outras coisas também envolvendo os mesmos assuntos. Então, eu sei que parece que é diferentão, assim, mas quando você for ver, é a mesma essência que eu sempre tive, sabe? Só que agora num escopo geral. Você, como dito, você criou, há um tempo atrás, criou esse conteúdo do Dragonesa, né? Esse pequeno Isso. projeto antigamente. Pode explicar um pouco o que foi esse projeto e, pelo que eu precisei, você era meio que uma líder dele, não é? Então, o Dragonesa era um grande projeto de RPG, na verdade, né? Eu fazia conteúdo de RPG com o nome de Dragonesa, né? Então, na verdade, o Dragonesa ele era um navio fictício
onde o conceito era todos piratas e o conceito era que era um navio que pegava viajantes e iria contando essas histórias. E todas essas histórias eram as histórias de RPG que eu tanto contava quanto streamava, né? Então, como eu sempre contei muitas histórias de RPG que eu jogava nos meus conteúdos, era esse o sentido, né, da Dragonesa. Então, em suma, eu chamei Dragonesa mais por conta disso, assim, né? Era um navio que eu tinha, uma história que eu gosto muito, e toda a fantasia ela era envolvida nessa ideia de pirata, sabe? Assim, onde eu era capitã. Bom, você meio que acabou terminando Dragonesa e tal, né? Mas em questão assim, você própria, queria conhecer um pouco mais você sobre o quanto você faz de personagens e afins dos seus RPGs que você participou. Por quê? Creio eu que o mais famoso seja do Presas Expostas, por mais que eu não tenha assistido. E a pergunta no geral seria: como você monta os seus personagens? Porque se fala muito da questão psicológica. Então, essa questão psicológica, você também consegue pensar para os seus personagens? Eu gosto de explorar esses assuntos, sim. Tipo, eu acho que eu exploro mais esses viés psicológicos e tropos diferentes nos meus personagens, assim, né? Tipo, por exemplo, Harper. Harper eu queria muito explorar a ideia de um adolescente LGBT sendo criado por militares, né? Então, eu queria toda essa ideia do contido, de querer fazer coisas proibidas porque foi proibido a fazer a vida inteira, né? Então, a rebeldia que existe nisso, né? E toda a complexidade que tem por trás. Óbvio que é uma coisa que é mais traduzido através do comportamento dele, em algumas cenas, assim, também, especialmente pro final do RPG ficar mais claro, né? Esse background. Mas todas as histórias, todos os personagens que eu conto, todos os personagens que eu faço, eles vêm desse viés que eu quero explorar algum aspecto psicológico, ou algum momento da minha vida também que tem a ver com isso, ou algum assunto que eu queria que as pessoas conversassem mais. Porque eu acredito que quando a gente está assistindo RPG, né, a gente está jogando RPG, a gente tem uma chance muito grande de conseguir conversar uns com os outros sobre assuntos diferentes, né? Então, por que não abordar assuntos sérios ou assuntos que, tipo, vão estar ali na sobrelinha e as pessoas vão conversar sobre isso depois? Tipo, por exemplo, Midas, que é um personagem muito famoso meu na comunidade, que é um ocultista, né, de conhecimento em um RPG de ordem paranormal do Narradores Narrados. Midas sofria violência doméstica, né? E a gente atuou isso, e inclusive foi uma cena fortíssima na primeira temporada, que era o Bodas de Medo, né? E o que eu queria é que as pessoas conversassem sobre esses assuntos, sabe? Porque eles são mais é, presentes do que a gente imagina, sabe? Eu entendo a ideia do RPG como um lazer quando a gente não tá fazendo stream, mas eu sempre quis muito trazer. O RPG para assuntos, sabe? Eu queria que as pessoas conversassem. Então, por exemplo, o Harper. Harper tem muita gente que me manda mensagem hoje em dia falando que descobriu que era trans, que descobriu que era gênero fluido, que descobriu um bando de coisas sobre si através de Harper, sabe? Através de Midas, através de outros personagens, entendeu? Então, assim, eu gosto de lidar com essas coisas porque se eu já tô em live, já tem um monte de pessoas me assistindo que elas absorvam alguma coisa, sabe? Que esse assunto perdure, entendeu? Sim. Então, meio que eu gosto de levar nesse aspecto, assim. Tanto que essa questão do. Você falou sobre a descoberta de quem você é de verdade, creio que também vai ser, ao meu ver, bastante explorada no recém-RPG que você vai mestrar, creio eu, né? Uma one-shot, conhecido como Takedown, o RPG Isso, do Lésbicas Espadachins Sedentas. E que você já isso. fez todo um marketing em relação a isso, que daqui a pouco eu quero conversar sobre isso. Mas o que poderemos esperar dessa one-shot? Não só de um belo humor woke, como a gente fala, né? Mas o teor psicológico, o que a gente pode esperar dessa one-shot? Eu acho que, tipo assim, durante um tempo, eu sempre fui muito conhecida por fazer RPGs meio comfy, sabe? Isso é, inclusive, algo que eu converso muito com a minha comunidade, porque, assim, existe uma carência de conteúdos leves de RPG. Ou existia, né? Acho que hoje em dia tem mais conteúdos Sim. leves em RPG de mesa de stream.
Mas assim, na época que eu tava narrando, eu sentia que faltava muito RPGs mais leves. Então, eu acho que o que as pessoas podem inspirar é essa coisa comfy, tipo, confortável, legal de assistir, gostoso de assistir, como se estivessem assistindo um desenho, tipo She-Ra. Claro, sim. Mas tem aquele assunto ali atrás que eles vão querer conversar. E uma coisa que eu gosto, assim, que eu acho que vai ter bastante amanhã no Takedown, é que as pessoas vão poder pensar nesses personagens por mais tempo, nessa história por mais tempo, sabe? Eu gosto de criar coisas que as pessoas possam revisitar, né? Sim. Então, se eles assistiram e aí pensaram, nossa, que fofinho, nossa, que incrível, e depois volta pra assistir pra poder pegar um corte, um momento específico, aí vê que o assunto era um pouco diferente, era um pouco mais sério. Então, assim, eu gosto, acho que do aspecto psicológico é mais. Igual todos os meus RPGs, é colocar algumas questões, assim, em um subtom onde as pessoas podem explorar, sabe? Depois ver, caramba, na verdade estava falando sobre isso, tô reassistindo e pensei nisso, sabe? Então, tudo que eu gosto de fazer nesse âmbito, assim, onde as pessoas vão pensar. Então, Seja acho que o aquela, takedown, ele pode ser com isso. sim, seja aquela perguntinha assim, surgiu uma pequena crítica e você pensa assim, de onde vem isso e como que isso pode ser abordado muito mais em, É, fora ou não, dentro da RPG? isso, é porque até porque o takedown, ele vai ser no meu cenário original, né, o Hum, BR-101. Esse cenário já é um cenário que a minha comunidade já foi introduzida desde o ano passado, que o BR-101 ele é um cenário retrowave brasileiro. Ele não é nem um cenário de RPG, ele é um cenário. Então, no ano passado, quando eu fiz um movimento pro meu aniversário, né, que era o evento To Find Her, as pessoas até criaram música, sabe? Fizeram ensaios e afins, fanfics e tal. É um cenário onde as pessoas podem criar o tipo de arte que elas quiserem criar. Inclusive, tá na minha itch.io, Debela Farias lá também. Então, assim, esse cenário é um cenário retrowave num momento pós-cyberpunk, sabe? Tipo, onde a arte é criada com inteligência artificial e tudo, e as pessoas têm que se rebelar para criar arte. Então, reflete o momento atual sob sim, o viés da fantasia, né? E amanhã, como o Lésbicas de Espadachim Sedentas, né? O Les por pequeno, né? Ele é um sistema sobre rebeldes. A gente vai estar falando sobre isso, sabe? Sobre arte, sobre se rebelar, sobre o momento em que a gente tá, porque é muito verossímil, sobre um viés fantástico, sabe? Então, o que que é aceito ter inteligência artificial? Até onde a inteligência artificial nos ajuda, até onde ela nos interrompe, sabe? Assim, indo, essas questões de moral que eu gosto de botar bastante. Tanto para os players pensar, quanto pra audiência também, sabe? sim. Para o pessoal poder se questionar esse momento atual que vivemos, tanto que em questão seja. Bom, como é que eu posso explicar algumas palavras? LGBT ou inteligência artificial, o momento que vivemos é algo bem complicado e que se não te for abordado de uma maneira mais sutil, que a pessoa consiga entender, acaba sendo confuso e estranho para as pessoas. Eu gosto de que as pessoas consigam, tipo, pensar. Eu gosto quando as coisas têm um prazo de validade estendido na cabeça, sabe? Eu vejo muito, por exemplo, com os meus personagens, o como eles ficam nas cabeças das pessoas por um tempo, sabe? Tem arte que volta de Harper, tem arte que volta de Reina, sabe? Do nada. Reina é uma personagem que eu fiz no RPG do Calígrafo, o Speedrun da Floresta. Do Hum, nada eu recebo arte de Reina, do nada eu recebo um. Assim, nossa, que saudade dessa personagem aqui que eu joguei há, sei lá, 2 anos atrás, sabe? Eu gosto de quando as pessoas têm essa memória afetiva ainda, né? Então, acho que não é só. Eu acho que, tipo, o RPG, ele. As pessoas têm o próprio jeito de criar RPG. Eu gosto de discussão. Eu gosto que. Se eu pudesse, assim, as pessoas fariam sempre um negócio de debate. Eu gosto quando as pessoas debatem sobre esses assuntos. Incluso personagens, os RPGs que eu conto, os vídeos que eu faço, os vídeos essay que eu faço, todos eles são de pensamento. Tanto que teve um vídeo que eu fiz com o jogo Tell Me Why, né? Eu não sei se você conhece o jogo Tell Me Why? já ouviu falar, mas não cheguei a ver tanto. Então, ele é um jogo da mesma empresa que fez o Life is Strange, só Hum, que ele coloca dois irmãos gêmeos e bota meio que, tipo, um deles é trans, mas, tipo, apesar de ter o foco nisso, tem o foco de outras coisas, tipo, o relacionamento deles dois. E, assim, eu sou gêmea, né? Então, eu
vi aquela história dele de uma forma diferente, sabe? Porque é difícil, você se mantém junto a sua vida inteira, né, com o seu irmão e tudo, e aí vocês começam a crescer, os objetivos começam a mudar, e é difícil crescer, é difícil mudar, é difícil ter novos ciclos com as mesmas pessoas. Geralmente a gente acha que a gente tem que terminar um ciclo, né? Não pode recomeçar outro. E aí eu faço o vídeo pensando nessas coisas, sabe? Porque se eu pensei, talvez alguém pense também. Ou talvez seja necessário pra alguém pensar também. Então, eu gosto da conversa, sabe? Eu gosto do. Pô, Sentir a vamos conexão. pensar juntinho. É, porque inclusive nas minhas lives de jogos, embora, tipo, tem muito mais momentos descontraídos do que tem Uhum. cabeça, né? Mas, assim, eu percebi que isso é uma coisa muito minha do meu chat, porque quando eu fazia live de Stardew Valley, e, tipo, você já jogou Stardew Valley? Já. Eu sou meio ruinzinho, mas eu já joguei. Mas você sabe que não tem, tipo, nada assim no Stardew É, Valley que, tipo, tenha pra conversar. A aham. gente parava pra jogar o Stardew Valley e ficava conversando, tipo, eu e o meu chat. Cara, a gente entrava em cada papo cabeça, cara, que a gente varava, assim, horas e horas, e eu jogando Stardew Valley, pescando e falando, não, gente, mas é porque o mundo e a sociopolítica, você quer que a gente discutindo, tipo, sentimentos, política e um monte de coisa. Porque a gente faz sem ser de um jeito agressivo, sabe? A gente comenta sobre as coisas que a gente pensa e vai estendendo esses Fluindo. assuntos, assim. Sim. Então é muito uma coisa meio. É meio filosófico, assim, o meu chat Sim. e eu. Então a gente meio que combina nesse, nesse aspecto, assim, né? Eu sei que é um conteúdo diferente, mas também eu não consigo fazer um conteúdo que não seja isso. A sua comunidade por si só, por mais que ela tenha assim, esse traço geek, eles são. Tem essa pequena parte mais filosófica pra juntar entre os dois, né? É, eu acho que o povo. Eu acho que acaba atraindo um povo nerd, introvertido, que quer conversar sobre o que gosta. Isso. E aí acaba que a gente gosta muito de algumas mesmas coisas, a gente conversa e vai desengatando. Tipo, uma das conversas mais legais que eu tive lá foi sobre robôs, que a gente tava jogando Stray. Hum. Aí a gente começou a pensar sobre um mundo só vivendo de robô, aí o que que era, sentimentos e afins. E metendo um monte de discussão sobre robô e vida artificial e ficamos lá varando o jogo, assim, sabe? Conversando, conversando e conversando. Então, eu acho que a galera que me segue gosta de ficar, tipo, analisando e pensando as coisas assim, sabe? Não sei, eu acho que sim. É aquele papo que você junta numa três cadeiras no meio de uma praia e vai conversar com seus amigos Eu acho que essa é muito a vibe do meu da canal no geral, comunidade. sabe? Eu acho que é tipo assim, aquela vibe de tipo, vamos jogar RPG e a gente se junta na sala e começa de manhã cedo, dá várias pausas pra conversar, comer, assistir uns TikTok, entendeu? Aí volta a jogar, aí volta a fazer isso de novo, conversa, toma banho, vai na praça, toma açaí e volta, sabe? Sim. Eu acho que é uma vibe bem. Acho que é por isso que as pessoas que vão pro meu conteúdo acham ele muito confortável, porque é muito assim, sabe? É um A conteúdo ideia, às vezes. descontraído, mas ao mesmo tempo profundo. Eu acho que é muito comfy. Acho que é aquela sensação de tipo, vamos juntar os nossos grupos de amigos e vamos pra casa de alguém. Só que essa Uhum. casa é a minha, sabe? Tipo, é como se todo Sim. mundo sentasse aqui no meu quarto e a gente ficasse fazendo várias coisas juntos, porque às vezes eu sei que eles gostam muito de me deixar lá enquanto eu tô falando e vir comentar, sabe? E eles estão fazendo outras coisas, porque eles comentam. Eles falam assim, antes eu que eu tô fazendo jantar agora, mas tô escutando a discussão. Aí vai lá e comenta uma coisa, isso aqui, aquilo outro, sabe? Então, e a minha comunidade é muito de comida também. Então a gente fala assim, tipo, eu falo assim, vou fazer live. Aí quando eu abro a live eu falo, gente, vocês pegaram o lanche de vocês? Sim, quer? Sim, quer. Aí a gente se oferece comida o tempo todo. Aí eu falo que trouxe café, que isso aqui, aquilo outro, e a gente fica assim. Eu acho bem comfy, é o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer, sabe? Porque, querendo ou não, eu sou bem introvertida. Então eu acho que eu atraio outros introvertidos pra minha live, sabe? Aí introvertido com introvertido a gente conversa. Já é uma aura de introversão que combina. É, é que eu sei que as pessoas, por conta de que eu fiz Harper, né? Fiz personagens tipo J.D., que é o personagem de São Apartamento marcantes. Shopify. São com uma personalidade muito explosiva, né? E quando fala assim, cara, não, a Bela deve ser igual. Eu aqui, tipo, ou mal falo em grupo, sabe? Tipo, eu fico meio assim. Tanto que, inclusive, né, sei lá, com o GG, com o Roma, eles já sabem que eu sou ansiosa, assim. A gente vai, às vezes, em eventos, eles olham na minha cara, assim, tipo, pra ver se eu tô bem, eu só faço um. E tá tudo bem, eu fico quietinha.
Pra conferir, tá de boa, né? É, o Roma, por exemplo, quando a gente sai, especialmente quando tem muitas pessoas, né, a gente sempre anda muito juntinho, Ah, porque eu me sim. sinto mais segura, assim, com ele, né? Então eu fico assim, parecendo um bicho preguiça, assim, nele, assim, e ele andando e sendo prefeito, que ele é prefeito, e assim, falando, e eu assim. Aí depois eu vou me soltando. Mas isso é com Sim. todos os meus amigos, assim. Mas é que eu acho que o Roma é engraçado notar, porque todo mundo nota que eu fico, tipo, meio no Roma, assim, Colado. parecendo um koala. É. Bom, entrando na parte mais técnica em relação a RPGs e afins, qual que seria os sistemas que você mais gostou de jogar, no geral, seja Jogar? gravado ou não gravado, que você sentiu mais confortável em jogar? Ufa. Mais confortável em jogar? Isso. Bom, jogar, sendo jogadora, eu acho que o que eu mais me senti confortável foi o. Tem muitos. Mas eu diria que talvez fosse o Brutal, a primeira versão do Brutal, né? Eu joguei as outras, mas a primeira versão do Brutal ela tem um lugarzinho no meu coração, né? Por conta de Harper e tudo, né? Por conta das presas expostas. Ahn, acho que D&D, mas é porque o meu mestre D&D é o Roma. Então, Sim. assim, a única pessoa que eu joguei é. Que assim, eu já tinha jogado D&D antes, mas desde que eu comecei a fazer conteúdo, a única pessoa que narrou D&D pra mim foi o Roma. Mais tarde, o GG. Mas sabe, tipo, eu acho que D&D. Só que narrando é vampiro. Se, essa questão do Eu gosto vampiro, de narrar. eu vi pessoas falando de vampiro, o próprio Danilo falou isso, que ele é muito mais narrativo, né? É. Ele é muito mais político, muito mais narrativo, é uma coisa mais de jogada de cintura, né? Você convence mais falando, você mal usa tanto. Assim, pelo menos no meu caso, né? É Eu, mais quando eu tô literário. narrando. Eu costumo usar o sistema quando, tipo, tem batalha ou quando tem coisa assim, que a pessoa precisa muito rolar, sabe? Mas em outras eu fico mais, tipo, gente, discute aí e me convença, sabe? Sim. Porque eu gosto muito. Como, eu acho que não tem muita surpresa nisso, né? Porque eu já falei que eu gosto muito de filosofar e discutir sobre as coisas. Então acho que faz sentido eu gostar de um RPG onde conversar seja o papel principal, sabe? Onde debater assuntos seja o papel principal. Eu acho que sendo assim. Eu diria também o Ordem Sobrevivendo ao Horror. Ah, sim. Acho que ele tá bem bom pra isso também. A gente tá usando no Labirinto RPG do Narradores Narrados, né? E, cara, mudou minha cabeça demais, porque antigamente o Ordem ele era muito parecido, né, com Tormenta, né? Ele tinha mais essas coisas de batalha. E aí eu não me identificava tanto, mas depois sobrevivendo ao horror eu gostei bastante. Creio que esses sejam também sistemas que talvez a sua comunidade possa sentir um pouco mais confortável para se Sim, jogar e assim, interagir, né? assim, na real que a minha comunidade gosta muito dos RPGs fofinhos que eu faço. Hum. Então, tipo, eu tive 2 RPGs que eu postei, 3. Mas que o pessoal mais gosta são 2, que é o Salamandra, que é um RPG que eu fiz na primeira versão do Som das Seis, né? Que Ah, agora sei. hoje em dia é o Sacramento, né? Uhum. Então, eu fui uma das primeiras pessoas a fazer RPG streamado de Som das Seis. Se não a primeira, eu acho, depois do Calango, né? Então, Som das Seis, que o pessoal curtiu muito, porque era um sistema simples, era faroeste, e esse RPG eu fiz ele baseado na minha experiência com a minha família, né? Que minha família é do interior da Paraíba, então tinha muito do misticismo de lá, tinha muita coisa cultural que as pessoas poderiam se identificar, né? E tem o Estação Amorim. Estação Amorim é de um sistema meu, que é o Bem Me Quer. É um sistema de RPG de Otome Game, de Dating Sim, Ah, sei. sabe? Que o pessoal, inclusive, quem estiver assistindo isso, gente, vai ficar pronto até meu aniversário, tá? Em outubro, até outubro fica pronto esse sisteminha. Mas é um sisteminha muito simples de D12. ahn, e eles adoraram porque eles gostam muito de RPG confortável, né? As pessoas que me seguem gostam muito de RPG confortável. Então, quando eles assistiam, eles gostam dessa coisa mais descontraída, sabe? Tô assistindo um desenho, tô jogando um jogo. Porque é isso, acho que como eu acabei fazendo esses RPG muito fora da curva, né? Meio tipo, vamos fazer RPGs fofinhos.
Aí o pessoal gosta bastante, né? Mas RPG é mais roleplay mesmo, sabe? Essas Sim. mecânicas que eu faço, que eu narro, são mecânicas mais pra ajudar a narrativa, né, do que um combate em si. Então, acaba que essa ficou a minha marca registrada, né? RPG de roleplay, Uhum. na real, né? O, a sua marca em si acaba sendo essa questão da narração e ser um teatral, vamos dizer assim, né? É, acho que Sendo- faz sentido, né? Porque eu sou uma pessoa muito teatral, né? Tanto que eu fiz um ensaio com a Vênus, né? E com o Dante, Sim, de exatamente o que eu queria Carmila, né? falar sobre isso. O que, que foi Ah, esse é? ensaio? Porque a Cara, gente surgiu do nada e ela falou assim, ai, tiramos fotos aqui. Eu fui pesquisar um é, pouquinho, é um livro. Você puder explicar é um um livro. pouquinho para pessoas leigas como eu? Cara, ele é um livro que conta a história da vampira Carmila. Ela foi a vampira que inspirou o Drácula. Hum, Então, basicamente a história é igual a do Drácula, sabe? sim, Ela vai aparecer lá na casa da Laura, vai falar que é apaixonada por ela, entendeu? E, enfim, pra no fim dar o bote. Toda a história que você já viu em Nosferatu, Drácula e afim, sim, sabe? É a mesma história, só que com uma mulher. E ela é antes do Drácula. Inclusive, o Bram Stoker, ele se inspirou na Carmila, né? Só que o Drácula, ele é muito mais brutal, enquanto a Carmila é muito mais doce. O que que foi esse ensaio? Eu tava vendo uma foto da Vênus, eu falei assim, pô, tá linda. Aí eu mandei uma mensagem pra ela e falei, Vênus, vamos? Ela falou, vamos, porque eu tava loura, né? Eu falei, cara, tô perfeita pra fazer a Laura, porque a Laura é loura. Falei, não, vamos fazer. E, assim, é porque eu me expresso muito. Eu sou uma pessoa muito teatral, gosto muito de me expressar com música e visuais. Então, por exemplo, no ano passado, quando eu fiz o evento no meu aniversário, To Find Her, que é da BR-101, né, que é o meu cenário, eu fiz um ensaio fotográfico, sabe? Tanto que a minha logo, né, não sei se você já percebeu, é uma logo que eu tô assim, né, com o telefone, tô sim. mexendo num fiozinho e tudo. É desse ensaio. Eu pedi pro artista fazer uma nova pose baseada nesse ensaio. E tá postado, tá no meu Blue Sky, tava no meu antigo Twitter que eu acabei perdendo, né, mas Ah, eu vou repostar tudo de novo, porque sim. Mas assim, eu fiz um ensaio pra introduzir isso, porque eu sou uma pessoa que antes de eu imaginar, tipo, muita gente se inspira em filme. Eu me inspiro em clipe de música. Então, ah, entendeu? Toda vez que eu vou criar uma história, eu penso no clipe. Antes de eu pensar em falas e afins, então acaba que eu faço essa coisa mais estética, sabe? Onde eu consigo introduzir o que eu tava pensando pro visual, mas ao mesmo tempo sempre tem uma música embutida. Tanto que o To Find Her, que eu fiz o ensaio, ele tem uma playlist no Spotify só de música que eu usei nesse ensaio. E o ensaio com a Vênus é a mesma coisa. Eu falei assim, pô, eu quero fazer baseado nessa música, eu quero fazer baseado nessa música. Então, quando eu ia tirar foto e pedir a pose, eu pedia com base na música que eu tinha escutado. E assim, eu sou uma pessoa muito musical. Muita coisa que eu me inspiro, tipo, foi música, sabe? Tipo, meu cabelo, por exemplo, eu pintei agora porque eu tô escutando muito Deftones. Aí eu falei, não, hum. tenho que pintar o cabelo, né? Eu sou sinestésica, então assim, tudo que bate música eu já fico. Me bateu de um jeito, eu vou criar alguma coisa, né? Então, é meio que nesse sentido. Aí o ensaio foi meio que isso, cara. Foi só realmente, tipo, pô, queria muito fazer um ensaio, queria muito fazer um ensaio de Carmila. Enquanto eu tô loura, vamos fazer? Vamos. Pronto, fechou. Porque Eu vou senão a gente também aproveitar. não iria fazer. É, é que eu. É isso. Tipo, eu não sei muito explicar. Eu gosto de fazer essas coisas visuais. E, tipo, se eu tô escutando muito uma música, eu gosto de fazer o clipe dela na minha cabeça. Nem que Uhum. esse clipe seja, tipo, um ensaio fotográfico, entende? E aí, o que eu meio que queria era porque, assim. É que eu acho que a gente tem vários jeitos de criar conteúdo, sabe? Só que eu acho que às vezes a gente acaba tendo uma receita pra criar conteúdo, sabe? Que a gente viu que essa receita viralizou, essa receita deu certo, sabe? Mas aí a gente esquece de fazer o que a gente se agrada, sabe? Eu sou uma pessoa que eu adoro clipe, eu adoro ensaios de fotos, sabe? Eu sigo pessoas que tiram fotos bonitas, eu sigo pessoas que fazem clipes bonitos, entendeu? Isso é uma parada minha. Então eu pensei comigo, poxa, se eu fosse criar conteúdo, eu queria criar essas coisas bonitas de se ver, sabe? Então, por que não? Por que não fazer um ensaio com a minha amiga que mora perto de mim? A gente tem um telefone, um sonho e
por que não, sabe? A Sim. minha pergunta sempre foi por que não fazer? E eu vi que o público gostou bastante, sabe? Ao mesmo tempo que, tipo, surpreendeu, o pessoal já espera isso de mim, sabe? Eu sinto que eu criei uma relação, tanto com quem me segue quanto com quem me conhece, que essas coisas já são esperadas de mim, sabe? Tipo, eu fazer uma coisa meio visual, fazer uma coisa meio estética, sabe? Eu acho que já é uma coisa que as pessoas já esperam. Tanto quanto o debate e o RPG Conf, sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas esperam isso. E aí, como eu tinha saído, né, do meio do RPG e tudo, né, por um tempo, eu levei esse tempo pra poder me organizar, pra pensar o que eu queria fazer, né? Eu gosto de fazer RPG, amo, mas eu também queria fazer esse tipo de conteúdo sem destoar muito, sabe? Aí agora eu acho que funciona. Agora eu acho que dá pra ser multi, sabe? E, assim, eu não sei. Acho que isso é uma coisa que eu tenho que perguntar pra minha comunidade e pra quem tá me vendo de fora. Eu acho que hoje em dia é fácil ter a minha identidade, sabe? Tipo, nossa, isso aqui é um conteúdo da Bela mesmo, sabe? Isso aqui é uma coisa que a Bela faria, sabe? Ah, isso aqui é a cara da Bela. Entendeu? Tipo, das pessoas assistirem e falar, isso aqui é a cara da Bela, isso aqui é algo que a Bela faz, sabe? Ou ver um personagem meu e falar, nossa, isso aqui é super a Bela mesmo, né? Tanto que tem uma personagem minha. Você assistiu Despertados? Assisti um pouquinho, mas não cheguei a ver tanto. Arbítrio. Você vai adorar. Assista, você vai amar, é incrível. Pique Cinema. Mas eu apareço lá. Não, minto. Vou deixar essa quieta. Ok, Você ainda não assistiu. Mas ok. você assistiu eu participando do RPG do Paulo, de Sim. Elden Ring. Uhum. Eu tava fazendo a Honey, lembra? Sim. As pessoas já esperam que eu vá fazer esse tipo de personagem, sabe? Que eu vá fazer esse tipo de aparição Então, eu percebi um com um pouco personagem disso. meio místico, né? Eu fui pensar um pouco nisso depois, porque, assim, foi uma surpresa minha, assim, pô, do nada. Mas depois eu pensei, faz sentido. Ela tem Faz uma sentido, energia né? mais melancólica, uma atuação Não mais tem. teatral e afins. É uma marca sua. Sim. É uma marca minha, eu também acho. Então, assim, eu acho que no final as pessoas meio que se acostumaram, assim, meio que comigo desse jeito, sabe? Porque, assim, eu tô transicionando de conteúdo desde o início do ano. Se a gente for Uhum. parar pra ver, a gente tá no mês 7, né? Então, assim, faz um tempo. E eu acho que agora as pessoas estão, tipo, caralho, isso aqui é a marca da Bela, né? Porque eu falava de RPG seguro por muito tempo. Eu falei por 1 ano, 2 anos de RPG seguro. Sim. E aí agora eu tô mudando, e aí agora eu acho que as pessoas estão pegando, assim, as ideias e estão começando a ver as nuances por trás dos meus personagens de RPG, sabe? Tenho muita saudade de jogar RPG em stream, mas também, tipo, eu trabalho com RPG comissionado, né? Então, assim, às vezes a agenda não bate, sabe? Aham. Mas agora eu acho que depois dessa sua pergunta e depois da gente ter conversado aqui sobre essas coisas, o pessoal vai ver, você vai ver como que eu trago esse aspecto psicológico pra dentro dos meus personagens, sabe? Nenhum dos meus personagens é igual. Inclusive, tem um RPG que eu gostaria muito que todo mundo assistisse que se chama Família Covas, onde eu faço um personagem chamado O Pai. Eu vi isso no post do seu mês, sua personagem da Bela. Eu vi isso. Isso. Muito diferente, né, do personagem que eu geralmente faço, Uhum. né? Que eu acho que as pessoas têm essa expectativa de mim de fazer uma personagem tipo mulherão, gostosa, sei o quê, né, meio vampiresca, e eu sempre mudo, sabe? Sempre mudo. Inclusive, a personagem de Outubro, que é a Bernardinha do Acima de Nós, ela é a minha favorita. De todos os personagens que eu já criei, ela é a minha favorita. Mas falando sobre o pai, ele é um personagem que eu só queria explorar, tipo, como é que é ser pai de casa. Eu queria explorar, sabe, esse assunto, assim, sabe, o pai do lar. Sei. Porque nós temos outros personagens que exploram a ideia da mãe do lar. Eu queria explorar o pai do lar. E aí, tipo, sabe o quão difícil ser um pai amoroso, masculinidade tóxica e afins? Tudo aquele viés cômico, né? Uhum. Porque a esposa dele tinha falecido, só que ele tentava manter os espíritos lá em cima por conta dos filhos dele, sabe? Até o momento em que ele quebra, ele fica tipo, eu sinto falta dela, sabe? Eu sinto muita falta dela, mas eu tenho vocês, entendeu? O Então sentimento se despedaça. é, ele é um personagem super cômico, cara. Eu fiz ele inspirado no Adam Sandler, sabe? Nossa Eu senhora! falei, tipo, tanto que quando foram fiz a arte, Pegou tipo, qual é o clique. exatamente. Quando eles vieram assim, falaram assim, Bela, qual é a referência do pai? Eu falei, é o Adam Sandler. É o Adam Sandler de chapéu de pesca e blusa de Havaiana. É isso. Pode pegar o Adam Sandler. É o Adam Sandler. E aí, tipo, só isso.
Bela, mas não tem outro. Não. E o nome dele é O Pai, porque isso acho que eu expliquei no RPG. Mas o nome dele é O Pai porque. Sabe quando a mãe se conhece só apenas como a mãe? Ah, Tipo, sim. o Desenhos pai fulano animados de e tal e a afins. mãe? Aham. É, sabe, a mãe perde o nome. Eu falei, ele vai perder o nome. Todo mundo sabe o nome da esposa dele. Mas ninguém sabe o nome dele. Porque ele é só o pai. Entendeu? Aí eu queria meio que reverter esses papéis, assim. E eu vou explorando essas coisas, tipo. Dá só mais um exemplo, né, pra poder não ficar monopolizando a conversa também. Mas Aham. o J-Day é tipo, por exemplo, o J-Day eu queria muito explorar a imigração mexicana para os Estados Unidos, né? Sim. Que a mãe dele ele é latino e a mãe dele se imigrou com ele, ela trabalha muito, eles mal se veem, e aí ele fala isso, entendeu? Tipo, no RPG. Ele fala que a mãe dele só alimenta ele de congelado, entendeu? Tipo, que ela não tem tempo de fazer comida. Mas pra ele tá tudo bem, porque ele tem uma cabeça muito infantil pra entender esses problemas, entendeu? E são os bagulhos que passam batido, mas depois as pessoas vão entendendo, sabe? Vão falando, caralho, até que a história dele é triste, É sabe? profunda. É profunda. Eu acho que isso é Mas uma é uma. marca sua, assim, que você consegue se expressar bem em questões psicológicas. Não só, como você disse, pegar a música para poder se expressar com fotos, vídeos. E que eu vejo que muitas pessoas têm medo de fazer isso, medo de se expressar. Então, quando as pessoas falam assim, essa é a marca da Bela, porque você consegue ter essa coragem de expressar seus sentimentos sem receios. É isso que eu vejo. Ah, obrigada. Ah, E bom, para podermos nada. continuar essa questão das perguntas, você já respondeu, né, que a personagem de Outubro acaba sendo a sua favorita, né? Ela é. E Ela é, Bernardinha. pra mim, sendo de janeiro, eu queria que me explicasse um pouco quem é essa personagem de janeiro, que eu já me esqueci o nome, que eu esqueci, me recordo aqui o nome. Faras. É, A Faras? a Você é a Faras. Faras? Eu sou de jane... eu nasci 12 de janeiro. Você é a Faras! Ok. Fala da Faras primeiro, né? Então, a Faras, ela é uma das minhas primeiras personagens de RPG da Ah, vida. Da vida. Tanto que eu tenho uma tatuagem pra ela. Esse traço aqui que o pessoal fica. Tu fez o risco no seu braço, Bela? É dela. o Sabe? Ela foi verificado. é o quarter-staff dela. Ah, sim. Entendeu? Que ela é uma monge de D&D. E eu falei, eu só vou jogar com ela de novo quando eu encontrar um mestre que me permita fazer ela. Que foi o Roma. Então, a Faras, ela é uma ex-militar. Que ela tinha muita ideia de grandeza. Ela queria fazer as coisas boas. E aí ela acabou fazendo algo muito ruim. E ela se culpa até hoje por isso, sabe? Tipo, a jornada dela toda é de culpa. Só que, tipo, as pessoas ao redor da vida dela começaram a amar ela, sabe? Tipo, apesar dos erros. E o erro já é tão antigo, sabe? Que já foi perdoado ou já foi, tipo, já passou, sabe? Ela é a Sim. única pessoa que não supera. E aí, ela é uma personagem que eu gosto de tratar tanto o viés do estresse pós-traumático militar, que esse é um assunto que eu gosto muito, eu acho muito. É porque assim, eu sou da zona norte do Rio de Janeiro, né? Então, assim, a Ah, gente então, vive sim. essa. É, a gente vive essas coisas no dia a dia, sabe? Eu tenho minha família militar, assim, então são coisas que eu queria muito explorar, né? E eu queria muito explorar esse lado dela da culpa e de afins, de ser sempre uma pessoa melhor porque ela sente muita culpa. Mas eu também queria explorar, tipo, como é uma pessoa saindo dessa culpa, né? Se o Roma deixar, ela sai dessa culpa. Se o Roma deixar. Então, pra você entender como ela é, além de você ter que assistir, né, ao Morte à Vida, eu acho que é Aham. uma campanha muito boa de D&D, é excepcional. Você vai entender que, tipo assim, muito provavelmente ela pode se correlacionar com você através da culpa, sabe? Ela tem Eu acho que muita eu vou me culpa, ela não se... identificar muito. Tenho quase Ela tem certeza. muita culpa, ela não se perdoa, e o perdão tá sendo algo introduzido a ela através da personagem do Biff, né? Do D20 Minutinhos. Mas eu também não sei se ela vai escutar. Inclusive, eu sou muito fã desse tropo de não dá pra consertar a pessoa porque ela não quer, sabe? E aí eu quero muito explorar esses assuntos. Mas aí agora a gente tá em ato, mas acho que ela pode se relacionar com você nessa relação da culpa. Uhum. E Bom, a Bernardinha. Oi, fala. oi, pode terminar, que eu ia Não, puxar a outro assunto. Bernardinha. A Bernardinha é porque ela é minha favorita, porque ela é aquele tipo de pessoa que tem. Não deixa de sonhar, sabe?
Uhum. Ela é leve. Eu gosto dela. Muito. Ela tem uma vaca que se chama Mimosinha, cara. Nossa, Minha. Mas sabe, entende? Fica se chama Mimosinha. Aí, poxa. É muito engraçado que às vezes eu reajo aos meus personagens como se eles fossem entidades que eu não criei, sabe? Eu só fico, ai, que fofinho, a vaca dela se sei chama como é que é. Mimosinha, como se não tivesse eu que tivesse criado, sabe? Tipo, não fui eu que vi. Ai, que bonitinho, sabe? Assim, Às vezes esquece que saiu de você mesmo a ideia. totalmente. Eu fico, esqueço que sou eu que tava lá interpretando, inclusive, né? Eu Ah, fico, bom, na questão do seu canal, além de você ter explicado sobre conteúdos que você faz e afins, eu quero perguntar pra você que você já teve um próprio podcast, não é? Chamado Podcal. O que aconteceu com esse projeto em si? então, o podcast, na verdade, ele é sazonal. Ele Esse- não, né, tipo, ele é assim, ó. Ele funciona com 10 episódios por temporada. Ele Ah, é anual. Aí já teve a desse ano, entendeu? sim, Aí sim, agora sim. só ano que vem. Mas o podcast, ele é na mesma ideia do meu conteúdo, sabe? Eu chamo pessoas pra conversar sobre assuntos diferentes. Da gente desenvolver, assim, tipo, eu gosto de. Tanto que o nome do negócio é podcast, que a abertura é Você Podcast. Sim, A ideia é, sim. tipo, abrir uma call aqui e conversar. E gravar essas conversas. Eu tenho perguntas guias, sabe? Mas é uma entrevista sobre os gostos da pessoa, menos sobre o que ela faz. Tipo assim, por exemplo, com a Chiavoto e com o Guimota, né? Que na época, quando eu fiz, eles estavam fazendo o Natal Macabro, né? Eu postei no Hum, início do ano, eu gravei no final do ano passado, né? Então, a gente tava conversando sobre música. E a Chiavoto e eu, a gente tem uma relação muito forte com música. Eu sempre escuto todas as músicas dela, né? Todas as músicas antes dela lançar. Então eu queria muito conversar com ela sobre música, né? sim. Tipo, é uma coisa que nos une. Então a gente sentou e conversou o podcast inteiro sobre música, sobre inspiração, sobre show, que a gente gosta de ir, sabe? Exatamente como se a gente estivesse numa call. Então tem um momento até do episódio em que ela mostra, tipo, figures dela, assim, né? Mostra várias coisas, etc. E a gente fica assim, fritando. Tem um momento da call que a gente escuta a música, sabe? Tipo, é isso que eu queria. A sensação de quando a pessoa fosse assistir, ela tá participando dessa conversa, entendeu? Papo bem descontraído. Então, é bem descontraído, tipo, você pode cal. E também é porque, tipo assim, além de, claro, ter pessoas que eu quero conhecer, tem convidados que eu, né, conversei pela primeira vez. A ideia é porque, tipo assim, nossas agendas são muito apertadas. Sim. Dos meus amigos. Assim, a gente tem que pensar que a gente começou a criar conteúdo junto e a gente tinha muito tempo. Tipo, eu participava de todos os RPGs. Eu não sei se você me acompanhava nessa época, nos acompanhava nessa época, Não, eu conheci mas recentemente por causa não. do evento do aperto do Twitter, aí eu comecei a acompanhar mais. É. É. Então, deixa eu te explicar. Lá no início tinha uma hashtag que se chamava Belo Onipresente. Hum. Porque eu participava de RPG de segunda a segunda. Eu estava em todos os RPGs. É por isso que eu acho que eu devo ser, no momento, assim, acho que a Alicia deve estar no momento me batendo em relação à participação. Mas eu era a pessoa com mais participação em RPG. Isso quando a gente tinha tempo, a gente não era muito conhecido, a gente não trabalhava ainda com isso, né? Tipo, a gente tava só criando conteúdo. Depois que o tempo foi passando, a gente foi perdendo esse tempo. Eu sinto falta deles, sabe? Eu Aham. sinto falta de conversar com os meus amigos. A gente tem um server que a gente mal consegue parar pra conversar porque tá todo mundo ocupado. Tem horários diferentes, sabe? Por exemplo, nesse server, o GG, ele entra de tarde. De tarde eu tô trabalhando. De noite, o GG tá fazendo live. E eu tô descansando, entendeu? Assim, a gente não se encontra mais, sabe? Pra conversar. Ou a gente se encontra em eventos, ou tipo, eventos aniversários, essas coisas e tal. E eu sinto falta dos meus amigos, né? Então foi uma puta desculpa pra eu fazer esse negócio. Falar, gente, vamos criar um conteúdo. Que aí você senta aqui, abre e conversa comigo, sabe? E Ah, a gente sim. consegue conversar, entendeu? Tanto que maiorias que foram lá são os meus amigos. Óbvio que eu quero chamar outras pessoas, né, que eu admiro e tudo. Mas Uhum. ainda na ideia da Cal. Por exemplo, um episódio que eu gosto muito do podcast é o do Stefano. Hum. O Stefano, hoje o Stefano ele escreve pro Ordem Paranormal, né? O Stefano é um dos meus amigos mais queridos, que eu conheci jogando lá atrás
o speedrun na floresta. E a gente não tem tempo pra conversar. Então, tipo, basicamente, na call inteira, a gente falando como a gente se ama. O episódio do podcast inteiro é tipo, amiga, eu te amo, amigo, eu te amo, amigo, eu tô com saudade, isso aqui, a gente chora. No meio do RPG, sabe? No meio do RPG, ó? No meio do negócio, porque era o sonho dele trabalhar com isso, era o meu sonho estar fazendo esse tipo de conteúdo, e a gente olha um pro outro com a cara de orgulho e começa a chorar. Entendeu? Então, meio que isso, sabe? Eu queria muito Uhum. ter essa desculpa pra conversar com os meus amigos e conversar com pessoas que eu admiro, sabe? Até que Então funcionou é bem. isso. Funciona, cara, porque depois era sempre legal. A gente estendia a conversa um pouco ou não. Mas a gente passava, tipo, eu conseguia ficar com esse povo pelo menos 2 horas conversando comigo pra matar a saudade, sabe? Sim. E Bom, é isso. por uma última pergunta pra gente terminar o episódio, você citou, assim, uma coisa mais fora dos RPGs, que você quer criar conteúdo em relação a jogos para misturar essa questão filosófica, correto? E Sim. pergunta de você, quais são, pode ser um top 5 ou só um jogo só, que você gosta mais de pensar nesses assuntos psicológicos ou que você quer trazer pro canal em si? Eu quero muito trazer o Clair Obscure, Hum, Expedition 33, né? O 300. Porque eu sou muito apaixonada na ideia desse jogo. É um RPG de turno, não sei qual é a história, quero trazer. sei. Eu não sei qual é a história mesmo. Eu só sei que, tipo, é aquele lá da menina que, tipo, tá 34, aí ela desenha 33, e aí, tipo, todo mundo que tem 34 anos morre. Eu acho que eu já ouvi falar. É, ficou super famoso aí. Aí eu falei, mano, eu quero muito jogar isso. Mas, assim, eu acho que. Cara, sendo muito sincera, os jogos que eu tive a oportunidade de jogar foram do PS2. Sabe? Sei. PS2, PS1, PS3. PS4, eu não joguei nenhum. Eu era sonista, né? Eu era sonista não, vírgula. Minha família, meu irmão era sonista. E como ele era o maior de idade, ele que comprava, né, os jogos. Sei. Então. Só que, tipo, tem muito jogo que eu não joguei ainda. Inclusive, eu tô aberta a Recomendações. recomendação, porque o Deltarune, por exemplo, é um jogo que a minha comunidade queria muito que eu jogasse. E ficava assim, Bela, joga Deltarune. Porque o nosso servidor, né, eu falava assim, que jogos vocês querem que eu jogue? Deltarune, 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 Deltarune. Aí eu falei, vou jogar Deltarune então. Aí quando eu comprei, eles ficaram assim, meu Deus, não acredito, ela vai jogar Deltarune. Eu joguei Deltarune. Então, geralmente, assim, eu pego mais na minha comunidade, assim, o que vocês querem que eu jogue? Eu quero que você jogue isso, sabe? Você ia gostar disso, eu quero conversar sobre isso. O povo gosta muito de me trazer jogos pra conversar. Mas agora que eu tenho uma oportunidade de, tipo, escolher o jogo, eu queria muito trazer o Clair Obscure. Mas, já que a gente tá no assunto, por que você não me fala um jogo que você gostaria que eu jogasse? Pode ser qualquer um, não precisa nem ser jogo filosófico, na verdade. Eu também gosto de Call of Duty, se você for para de colocar, se eu gosto muito de Call of Duty. Então, é porque eu sou uma pessoa que eu tenho o Xbox 360 e ele tá velho. Então, em questão de jogo, Aham. eu sou bem complicado pra poder ter coisa nova e tal. Os outros jogos que eu jogo Eu também, eu jogo recentemente, jogo velho. Eu jogo jogo velho. assim, quando eu consigo, né? Os únicos jogos que eu tenho mais contato acabam sendo mobile, como Limbus Company, Pokémon Balata, essas coisas. Irmão. Então, um jogo que eu poderia recomendar, talvez algum rogue. Vocês conhecem o termo roguelike? Uhum. Eu não sei, eu tô viciado em Balatro, não sei se já ouviu falar. Nossa, eu adoro Balatro. Ah, então é o único que Balatro é eu um consigo pensar vício. agora. Tanto que Não, tá recentemente tudo tem, bem. tem um meme assim, que o calígrafo virou uma carta de Ex, né? Balatro, Sim. que eu fiz a Não, arte eu adoro do Balatro, cara. Minopólio. Eu adoro Balatro. Eu jogo sozinha, porque eu fico assim, eu jogo muito rápido. É, Balatro, tipo, eu não consigo narrar o que eu tô fazendo, né? Porque quando você tá fazendo stream, você tem que estar narrando o que você tá fazendo. concentrado, tá? Quando eu tô jogando Focado. Balatro, Não, quando eu tô jogando Balatro, eu tô na raça, tá ligado? Eu tô tipo, não. Assim, sabe? Eu tô, tipo, vendo todas as minhas coisas ao mesmo tempo. Eu sou muito. Meu Deus, eu tenho que ganhar essa, sabe assim? Meu Deus, eu sou muito competitiva. Tava falando pra poder jogar Pokémon TGC, né? TCG. Ah, sim, É. sim. TCG. Mas eu não sei ainda. Tô pensando sobre, porque eu não quero adquirir outro vício. Como, como um jogador moderado de TCG, ele é bom, mas depende muito se tu tiver paciência pra aprender o jogo. Porque ele é bem Ah, mecânico. eu tenho. Porque eu A tenho gente as cartas joga. aqui, eu tenho o jogo online, só que eu jogo de vez uma vez ou outra. Que eu não tenho paciência. Ah, não, eu tenho. Lá no servidor a gente joga. A gente faz dia de jogatina de Pokémon de tabuleiro.
Ah, sim. Tipo, a gente abre o tabletop e joga Pokémon, sabe? Aquele jogo de Pokémon de tabuleiro. Uhum. A gente joga esse jogo, assim. Então, mas assim, caso quem quiser, quem estiver assistindo, quiser recomendar algum jogo, vocês podem, porque eu jogo qualquer coisa, não precisa nem ser só pensativo, tá? Ah. De boa. Bom, eu agradeço por ter aceitado o convite de participar da nossa conversa. Quiser dar suas Sim. considerações finais para o episódio, fique à vontade de divulgar o seu trabalho, suas redes sociais, o que preferir. Agora a voz é completamente sua para finalizar esse episódio. Beleza, gente, muito obrigada pra quem assistiu esse episódio de podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E também já sigam o Ivan em todos os seus projetos, por favor. Eu sou a de Bela Farias, TH é Bela Farias com dois L's, em todas as redes sociais, exceto no Twitter, que é Bela Farias. Eu faço conteúdo geek no geral, de lifestyle e de RPG. Então me siga nas redes sociais caso você tenha interesse nisso. Como dito durante todo esse podcast, eu gosto muito de fazer essas coisas pensativas, eu gosto de fazer vídeo essay, mas também gosto de fazer coisas muito artísticas, então espere isso de mim. Se é uma coisa que você curte, você sempre será bem-vindo na minha comunidade. A gente gosta muito de conhecer pessoas novas. Também trabalho como mestre comissionária de RPG. Então, caso você tenha interesse, me manda uma mensagem e eu te espero numa próxima vez. Bom, pessoal, agradeço você que tem assistido até esse final. As redes sociais da Bela estarão aqui na descrição para poder visitar um pouco mais e conhecer o trabalho dela em toda essa cultura geek e RPG no geral. Bem, mais uma vez, muito obrigado, Bela, por ter aceitado o convite. E é isso. Até a próxima.